Olá, bom dia, marhaban. Eu sou Brisa Só, sou professora Brisa. Eu vou fazer uma videoaula para as terceiras séries do ensino médio, tá? Vamos terminar com essa apostilinha. Essa daqui, ó, é a parte de filosofia, tá? Do caderno do aluno 2020, que vocês já têm aí com vocês. O caderninho do aluno. Aí lá na página 64 começa então a nossa partinha de filosofia, tá? Aí eu já iniciei aqui com vocês, né? A filosofia é marcada pelos porquês, tá? Qual que é a origem, a definição, né, da palavra, ou melhor, a etimologia, a origem da palavra filosofia? Filo, amor, amizade. Logia, né? Lógica. Então vamos digitar aqui, ó. Etimologia da palavra filosofia. Filosofia. Então, essa palavra vem do grego, tá? Então, filo, amor, amizade, certo? Lembra de filantropia? Vai fazer caridade? Ajudar as pessoas, doar, né? Então, a palavra filosofia é de origem grega e quer dizer filo, amor, ou amizade, tá? Sofia, sabedoria, ok? Então a palavra significa amor à sabedoria ou amizade ao saber. Sim, né? Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem mais detalhes. Esse aqui fala assim: a palavra filosofia tem origem no grego e no latim. Filosofia, tá vendo? Que significa amor ao conhecimento ou simplesmente sabedoria. É derivada de philein, gostar muito, philos, o que gosta de. Sophis, sábio. A filosofia é o estudo de problemas fundamentais, tá? Relacionados à mente, linguagem, valores éticos, morais, também à verdade, à existência e ao próprio conhecimento. É uma das ciências mais antigas e deu origem a várias outras. Então, vocês já viram que da filosofia é que surgiram as outras ciências. Na verdade, a filosofia, ela não está classificada como ciência, mas ela é a mãe das outras ciências, tá? Dela que surgiu as outras, porque no início, todas as ciências que hoje nós temos separadas por área eram abordadas pelos filósofos de uma forma mais abrangente, integrada. Hoje nós usamos a palavra holística. Então, não sei se cabe também falar que a filosofia era holística, mas eu acredito que é pertinente. Tá? Se bem que o holismo de certa forma é uma retomada, né, do pensamento totalizante, integrado, não compartimentado, que as áreas do conhecimento oferecem, né, para a humanidade a partir do positivismo, né, da modernidade, que dividiu então os saberes em área, a começar pelos enciclopedistas. Quem é mais velho sabe que todos nós, antes da internet, nós tínhamos enciclopédias, né, em casa. As pessoas mais abastadas que podiam adquirir enciclopédias, eles tinham, tá bom? E hoje a gente tem a internet.
tá? Algumas pessoas conseguiram preservar as suas enciclopédias. Então, quais filósofos você conhece que estão vivos atualmente? Então, vocês já fizeram, tá? Então, vocês colocaram Viviane Mosé, vocês colocaram os brasileiros. Tá? Alguém colocou Olavo de Carvalho? Tem vários aí, viu, gente? Dá uma pesquisada. O Leandro Carnal, tá? O próprio Mário Sérgio Cortella. A Marilena Chauí, só para citar alguns, tá? Depois eu pedi para vocês falarem sobre o que é senso comum, o que é senso crítico, o que é filosofia como reflexão espontânea, o que é filosofia como especialidade acadêmica, tá? Então vocês fizeram, tá? Depois vocês fizeram a pesquisinha do John Dewey. Ele é norte-americano, tá? Agora vamos então para o que interessa para para a atividade, tá? Que vai ser gerada através desta videoaula. Tá bom? Então, o tema: superação de preconceitos em relação à filosofia e definição e importância para a cidadania, tá? Então, ó, vocês já sabem, né, distinguir entre o filosofar espontâneo e o filosofar dos filósofos especialistas. Então, só para relembrar aqui, diferença entre filosofar espontâneo e o filosofar de especialistas. Vamos ver. Vamos ver se aqui ajuda. Vou pegar do Braille. O processo de socialização é quando uma pessoa começa a conhecer novas pessoas e nossos grupos sociais, essa pessoa e uma folha em branco quando você pensa em uma coisa aleatória, quando você o filosofar espontâneo está ligado a um pensamento superficial e também aleatório. E é um pensamento que você criou na sua mente, de forma espontânea, no caso, tá? Já a filosofia acadêmica, você aprende a pensar o que vai ser preenchido com a socialização. A diferença entre o filosofar espontâneo do dia a dia e o filosofar acadêmico. Aqui está o filosofar de filósofos especialistas, que são justamente os acadêmicos, tá? Encontra-se no fato. Então, essa diferença, né? É que o filosofar espontâneo é basicamente formado pelas reflexões, senso crítico e questionamentos cotidianos. Se bem que algumas pessoas definem como filosofar espontâneo sem senso crítico. O filosofar espontâneo muito ligado ao senso comum. Aí, a filosofia de especialistas, né, que é acadêmica, é formada
por várias correntes de pensamento, autores e metodologias. O que significa que o indivíduo precisa ter uma base de conhecimento filosófico. Então precisa estudar mais, tá? Precisa ter uma base e uma formação, muitos anos de estudo e tal, para se realmente produzir uma filosofia acadêmica, uma filosofia, no caso de filósofos especialistas. Então, certamente, o indivíduo que estuda filosofia acadêmica, né, que faz faculdade de filosofia, poderá embasar-se nos conhecimentos técnicos para praticar o filosofar espontâneo, redefinindo ainda mais. Então, aqui nessa explicação sobre o filosofar espontâneo, até um filósofo especialista pode praticar, né? Pode filosofar de forma espontânea também, embora ele também faça uma filosofia de especialista. Tá? Então aqui eu já tô na página 66, tá? Na verdade eu já passei dessa página, tá? Porque aqui, ó, vamos ver aqui a superação de preconceitos em relação à filosofia e definição e importância para a cidadania. Então vamos aqui. Qual seria o motivo, tá? Vamos aqui para a página 67. Então, porque assim, vamos partir do pressuposto que a filosofia sofre preconceito, tá? Então, não sei se vocês têm preconceito contra a filosofia. Espero que não. Mas historicamente, sim. Tá? Podemos dizer que, historicamente, a filosofia sofre, sim, preconceito. Tá bom? Então, qual seria então esse motivo da filosofia sofrer preconceito, tá? Então, ó, outras atividades intelectuais também sofrem preconceito? Pense, reflita e escreva um diálogo ou história em quadrinho em que esse tipo de situação se manifesta, tá? Isso daí é opcional. Depois eu vou passar na atividade desse vídeo as questões, um roteiro de questões para você fazer, para você entregar, tá bom? Caros alunos do terceiro E, então essa parte aqui, ó, da charge, uma história em quadrinho, né? Você faz se você quiser, é bom fazer, tá? Se você tem essa disciplina de estudo, é ótimo, excelente. Lógico que é bom fazer. Você sai ganhando, estudando, fazendo as atividades. Bom, aí você vai ter que pesquisar o que é preconceito também, tá? Porque a palavra preconceito, para você chegar na compreensão do preconceito em relação aos filósofos. Então, vamos ver o que é preconceito. Então, é pré, né? Antes, conceito. Então, a pessoa já imagina em sua mente eu já tenho uma visão, um conceito antes dela saber. Então, preconceito. Ó, tá ligado muito ao racismo, à discriminação no contexto escolar. Mas vamos ver aqui, ó. Preconceito, tá? É um juízo preconcebido em que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Tá? Então, aqui, ó. Tá bem grande, tá vendo? O que é preconceito?
Tá vendo isso daqui, ó? Se você colocar o celular aqui no foco da câmera fotográfica, você vai achar eu acho que é um vídeo, tá? São vídeos aqui, ó. São 3 vídeos que tem aqui nessa página. Se não for vídeo, é algum outro arquivo da internet. Que através desse código esse código aqui, ó, ele te leva a... Isso aqui é um tipo de hiperlink, tá? Ele te leva ao matéria ou ao vídeo. Então essa página é muito mais do que simplesmente isso daqui, tá? Ela é muito mais do que isso, viu? Por quê? Porque tem justamente isso daqui, pra você colocar o celular aqui e achar, tá? Eu só não vou colocar o meu agora pra te mostrar, porque eu tô usando a câmera do meu celular, tá bom? Então, ó, talvez eu coloco, então, eu vou colocar esses links na atividade, tá? Então, basta uma fala para sermos satirizados? Quantas vezes nossos amigos não caçoam de nós por uma palavra ou uma atitude? Imagina os filósofos, então, hein? Quando a gente põe quando a gente tem uma opinião, aquela pessoa estudiosa, ela sofre preconceito. É o CDF, enfim, aquelas pessoas que estudam muito, né? E o filósofo também, sempre sofreram. O Sócrates sofreu, inclusive ele foi condenado porque ele foi mal compreendido, né? Dizem que ele era feio, falaram mal dele, né? Sofreu preconceito demais a conta. Tales de Mileto sofreu preconceito. Pesquisa aí sobre o preconceito que o Tales de Mileto sofreu. Muitos sofrem, viu, gente? E ainda continua, né? Quer ver um que sofre muito preconceito? É o Herbert Marcuse. Sofre muito preconceito. Então, vamos lá, ó. De forma geral, o preconceito pode ser entendido como uma espécie de prevenção que exclui por alguma particularidade. Dessa forma, o preconceito surge a partir de uma diferença que é destacada. Apesar de nossa sociedade apresentar significativa diversidade, o preconceito ainda persiste e se volta especialmente para aqueles que apresentam traços físicos, modo de falar, de vestir, de morar, entre outros, que diferem do estabelecido pela opinião dominante. Tá? Então, as pessoas diferentes sofrem muito preconceito. Há exemplos dos outsiders. Tá? Pesquisem aí o que é outsider. Isso aí é matéria da 2ª série. Sociologia na 2ª série. Outsider, tá? Então, no campo do conhecimento, a separação entre conhecimento filosófico e práticos podem gerar conhecimento quando se enfatiza uma característica e não se refere sobre o seu conjunto e contexto. Por exemplo, uma forma de conhecimento pode ser discriminada por apresentar-se prioritariamente como teórica, o que leva a considerar que esta não serve para a vida prática, e conhecimentos que se apresentam como técnicos ou práticos podem passar a imaginar de que não desenvolvem o pensamento. Tá vendo? Então, isso daí tá ligado à diferença entre o prático e o teórico. Tá? Você, trabalho braçal, trabalho de manual, o artesão, o operário, a dona de casa, que faz esses trabalhos, né? Trabalho manual.
prático. Dizem que quando você faz esse trabalho, não desenvolve a teoria, né? E quando desenvolve a teoria, não desenvolve a prática. Tanto que na antiguidade clássica, na época de Sócrates, Platão, Aristóteles, né, entre os outros filósofos, Tales de Mileto e tudo mais, muitos filósofos, né, descreveram, acreditavam que, inclusive o Aristóteles, o Sócrates que antecedeu o Platão e o Aristóteles, foi o mais revolucionário, né? Mas o Platão e o Sócrates, eles realmente acreditavam que devia haver, sim, essa separação. Platão falava que as pessoas com vocação para as atividades manuais, práticas, serviços gerais, né, os escravos que faziam essas atividades, tinham que fazer isso, e aí já deixava a outra parte, que é a parte teórica, a parte intelectualizada, aí ficava a desejar. Embora ele falava, o Platão achava que mesmo com todo tipo de pessoa que tivesse vocação para a retórica, para, né, o pensamento e a filosofia, o trabalho intelectualizado, poderia sim, inclusive mulher, poderia sim praticar, se dedicar a isso, né, e ter o seu esforço reconhecido. Mas a maioria da sociedade não acreditava nisso, não. Tanto que quem fazia as atividades práticas, né, eram os escravos, né? As mulheres também estavam fora das atividades intelectualizadas, atividades filosóficas, tá bom? Tanto que a paideia grega, que é o ensino grego, né, antigo, a ideia de ensino completo, não abrangia as atividades práticas, tá bom? Só os conhecimentos teóricos, no caso. Então, todas essas situações de preconceito levam à discriminação, que pode ser aplicada e até fortalecida, dependendo dos valores sociais e decisões políticas da sociedade. Ok? Então eu vou procurar aqui esses vídeos, né? Esses links aqui, esses 3. Tá? E tem um em cima aqui também. Esse aqui, mais esses 2 de baixo. Aí eu publico, partilho aí com vocês, tá? Vamos lá avançar mais um pouquinho, porque a gente já não tem muito tempo para terminar tudo isso, né, gente? Então, ó, Sócrates. Vamos lá falar de Sócrates agora. Continuar falando de Sócrates. Ó, Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Pesquisem Sócrates, tá? Por suas abordagens e indagações, ironia e maiêutica. O que é maiêutica, gente? Maiêutica vem do grego parto, tá bom? Ele associava o parto ao dar luz às ideias, tá bom? Quando a mulher dá luz a um bebê, não é um parto. Então, quando o homem dá luz a uma ideia, então também é um parto. Então, Sócrates desenvolveu a maiêutica. É o método socrático, a maiêutica. Então, Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, né? Aí ele desenvolveu a abordagem e indagação maiêutica. A maiêutica também é considerada, é também chamada de ironia, tá? De ironia. É reconhecido até hoje. Sócrates, que nada escreveu, pode ser conhecido por meio dos registros dos seus discípulos e de seus inimigos. Tá? Na peça de Aristófanes, As Nuvens, Sócrates é satirizado como um tipo que enganava as pessoas. Nessa comédia, Sócrates é considerado um demagogo que tenciona desqualificar os valores tradicionais da sociedade ateniense. Por outro lado,
Platão e Xenofonte registraram outros aspectos da personalidade de Sócrates, diferentes daqueles encenados na peça de Aristófanes. Tá? Sócrates ganhou fama por inquirir personalidades do seu tempo, reconhecidos como sábios nas suas áreas de atuação. Então, eram na época os sofistas, porque antes do Sócrates predominava aqueles filósofos considerados, né, sofistas, que não tinham compromisso com a verdade. E o Sócrates inquiria eles, questionava, abordava. E isso incomodou muita gente, né? Tanto que ele não foi tolerado, né? E foi levado a... Depois eu vou falar sobre a morte de Sócrates, tá? Então, aqueles sofistas que eram considerados sábios nas suas áreas de atuação, Sócrates humilhou, né, com seu método irônico denominado maiêutica. Ele interrogava as pessoas à exaustão e, por meio de perguntas simples, mas perspicazes, procurava demonstrar aos seus interlocutores as inconsistências lógicas das suas incertezas. Tá? Então ele acabava, né, deixando a pessoa em maus lençóis, né? Por esse processo de perguntas e respostas, Sócrates procurava extrair a verdade latente do interrogado. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e se defender perante... Aliás, ele foi acusado, né? Então, ele foi à justiça, né? Ele foi acusado de corromper a juventude, tá? Porque ele indagava a todos, todas as pessoas, seja pobre, rico, escravo, sábio, sofista, mulher. E como tinha muitos jovens, né, que seguiam ele, e eles não iam falar, foi acusado de me humilhar, né? Então ele foi acusado de corromper os jovens, tá? Foi acusado de corromper um figurão lá, um sofista, né, uma pessoa influente, mas que era um demagogo. Então, em vez de eles falarem, né, os próprios sofistas que acusaram ele, usou do sofisma, né, na sua acusação. Então, ele foi acusado de corromper a juventude e se defendeu perante o júri. Então ele foi lá, né, julgado, ele se defendeu e depois ele foi condenado. Não obtendo sucesso na sua defesa, foi condenado à morte. E os argumentos de sua defesa estão no texto Apologia de Sócrates. Então, quem quiser ler os argumentos da defesa de Sócrates, olha lá no livro Apologia. Tá bom? Então vamos aqui na morte de Sócrates. Vamos avançar aqui com a morte de Sócrates, tá? De acordo com Platão, as acusações contra Sócrates foram: Sócrates é réu por empenhar-se com excesso de zelo de maneira supérflua e indiscreta. Veja, na investigação de coisas sob a terra e nos céus, fortalecendo o argumento mais fraco e ensinando essas mesmas coisas a outros. Então, essa foi uma das acusações, tá? Sócrates é réu
porque corrompe a juventude e descrê dos deuses do Estado. Outra coisa também, né? Crendo em outras divindades novas. Então, como que era praticamente obrigatório crer nas divindades gregas, que hoje a gente fala da mitologia grega, né? Dos deuses, Zeus, né? O deus dos deuses. Então, porque era a religião deles. Hoje a gente fala, mitologia grega. Mas lá na época de Sócrates, os deuses eram parte, né, da crença de todos os gregos. Que era praticamente obrigatória essa religião lá para eles, era oficial. Era essa religião idólatra, politeísta, né? Sem querer entrar nesse mérito, mas é fato. E o Sócrates, ele rompeu com a crença nos deuses, através da argumentação, da ironia, da maêutica. Tá bom? Então, eles criam eles acreditavam, né, nas estátuas dos deuses, enfim, da influência dos deuses, tá? E aí, vamos ver, continua aqui, ó. Levando o julgamento, foi condenado à morte. Como e por que isso ocorreu? Então ele foi levado à morte e como e por que isso ocorreu, tá? Tudo começou quando Sócrates tomou conhecimento de que o oráculo do templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, havia proclamado que ele era o homem mais sábio de Atenas. Então ele foi lá no oráculo de Delfos, pesquisa aí o que é o oráculo de Delfos, tá? É onde as pessoas iam perguntar sobre si, né? É uma coisa estranha também, mas é como se fosse, sei lá, uma pessoa que vai tipo Table Ouija. não sei, mas não dá pra ficar comparando. Mas cartomante, bola de cristal, coisas desse tipo, tá? Aquelas que tinham um olho só, como que chama? Não sei se... Esqueci o nome. Também tinha as guardiãs, né, do oráculo de Delfos, enfim. Elas davam as respostas, tá? Aí ele foi lá e perguntou para o oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, né? O oráculo era dedicado ao deus Apolo. E havia proclamado, esse oráculo falou que ele era o homem mais sábio de Atenas. Então, isso daqui, esse quadro, eu estou lendo esse quadro aqui, ó, cinza. Tá vendo? A morte de Sócrates. Página aqui, ó. Tá vendo? 68. Tá? Aí ele foi considerado o homem mais sábio de Atenas, tá? Isso não foi qualquer um que falou isso, não. Foi o oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo. Não se considerando como tal, mas ao mesmo tempo não podendo duvidar da palavra de Deus. Deus tá aqui com letra minúscula, tá, gente? Porque o Deus lá na Grécia Antiga não é o Deus, esse Deus que a gente considera aqui no Ocidente, né? Que é o Deus judaico, o Deus cristão, o Deus islâmico, tá? É o Deus único. Lá era o Deus aqui com Deus minúsculo. Porque havia muitos deuses também, né? E ele decidiu investigar o significado de tal revelação. Procurou, então, aqueles cidadãos mais ilustres de Atenas e que eram tidos como os mais sábios da cidade,
Olha aí que tá. Os mesmos que depois foram lá e condenaram ele, tá? Eles pertenciam a 3 categorias sociais, tá? Os mais sábios. Quais eram os mais sábios, né, da cidade, né? Os políticos, os poetas, autores de tragédias também eram considerados sábios. Tá? Por exemplo, Aquiles, a Guerra de Troia é uma tragédia. Então, os gregos faziam muito teatro, né? Fazia o teatro, a comédia. A comédia satirizava a política. E a tragédia lidava com dramas, com amor, com romance, com guerra, tá? Então, Aristófanes era um poeta, tá? Embora mais conhecido por suas comédias. Então, Aristófanes escrevia tanto comédia quanto tragédia. Então, se não me engano, o Aristófanes também foi questionado por Sócrates. E sim, ele escreveu uma peça sobre Sócrates. A peça chama-se As Nuvens, de Aristófanes, tá? E embora e de Diritambus. O Aristófanes também escrevia diritambos, que são cantos religiosos em homenagem ao deus Dionísio, tá? Os diritambos, tipo as músicas sertanejas aqui que a gente tem, só para fazer um paralelo, tá, gente? E nem todas também, né? Tem música sertaneja com vários tipos de letra, tá? Mas aqueles que convidam a bebedeira, convidam a festa, enfim, é bem dionisíaco, tá? E também o filósofo Nietzsche, né? Ele dá uma estimulada para que as pessoas se envolvam, né? Com ideias dionisíacas, enfim. E também ele abordava, né? Ele procurou, né, também os artesãos, que também são sábios, os artesãos. Tá bom? Já os escravos, as pessoas que faziam serviços mais braçais ainda, né, que o artesanato. Aí também as pessoas muitas vezes não sabem nem pensar bem, né? Não tem senso crítico, não racionaliza, não elabora um pensamento a ponto de dialogar, né? Então, a gente tem pouco tempo, né? Continuando aqui nesse quadro. Vamos terminar, gente, essa apostilinha? Aí falta só a de sociologia, tá bom? Vamos terminar logo. Tá? Então, ó. Interrogando esses cidadãos por meio da maiêutica, isso está falando de Sócrates, tá? Constatou que, na realidade, nada sabia dos assuntos em que eram tidos como sábios. Ao término da conversa com cada uma dessas pessoas, Sócrates concluía: sou mais sábio do que esse homem. Nenhum de nós dois realmente conhece algo de admirável e bom. Entretanto, ele julga que conhece algo quando não conhece. Então é aquela pessoa que mente, né? Ele julga que conhece, mas não conhece. Enquanto eu, como nada conheço, então ele assume que não sabe, né? Que nada conheço. Não julgo tão pouco que conheço. Portanto, é provável, de algum modo, que nessa modesta medida seja eu mais sábio do que esse indivíduo, no fato de não julgar que conheço o que não conheço. Então, o fato de não julgar o que ele não conhece o torna mais sábio. Tá bom? Daí, a famosa expressão atribuída a Sócrates: tudo o que sei é que nada sei.
Acontece que Sócrates praticava esses diálogos em praça pública, à vista de todos. Olha só. Entre os presentes havia sempre muitos jovens, filhos de famílias ricas, que dispunham de tempo livre e por isso podiam acompanhá-lo nessas ocasiões. Eles se divertiam vendo Sócrates desbancar os que se julgavam sábios e mais tarde punham-se a imitá-lo. Tá? Daí vem, até hoje, né? A pessoa irônica irrita, né? Ele devia irritar muitas pessoas. E aí os jovens começavam a imitá-lo, porque, né? Isso, tudo que lida com o espanto, né? Com a admiração, chama atenção, né? E causa um impacto. E isso, os jovens com certeza se interessam, né? Os inteligentes. Então, os jovens passavam também a interrogar outras pessoas, descobrindo muitas que supunham saber o que de fato não sabiam. Então, aí ele acabava descobrindo que muita gente dizia que sabia, mas na verdade não sabia. Tá? Então, textos sobre a apologia de Sócrates podem ser um bom exemplo para compreender a dimensão política que pode ter a atividade filosófica. Tá? Pesquisem. Então, pesquisem textos apologia de Sócrates. Tá? A partir da minha orientação, em folha avulsa, escrevam uma história em quadrinho HQ, manifestando a sua posição sobre a relação entre estereótipo e preconceito. Ao escrever o HQ, utilize os diferentes conhecimentos advindos das leituras e atividades desenvolvidas na aula. Inclusive, você pode ter como base, é claro, esta videoaula. Tá bom? Então, aqui eu já acabei com essa página aqui, gente, ó. Na página 69, tá? Terminei. E aí só falta esse aqui, ó. O homem e como ser de natureza e linguagem. O homem como ser de natureza e linguagem. Então, eu vou parar esse vídeo aqui e aí eu continuo com o homem como ser de natureza e linguagem, tá? Beijos EAD, porque no presencial eu não dou beijo, tá, gente? Assistam o meu vídeo, me ajuda com o seu like, caro aluno. Meus queridos alunos, por favor, né? Ajuda a professora, é bom pro meu canal. Eu quero que meu canal cresça, por que não? Tá? Inscreva-se também. E aí façam comentários, perguntas, comentem no meu canal, tá? Embaixo desse vídeo. Mas o que vai estar valendo para nota vai ser especialmente atividade que vai ter esse vídeo. Esse vídeo eu vou colar lá na atividadezinha de vocês. E aí, na sequência, eu já vou fazer a próxima. Então, assalamu alaikum, até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá bom? E até daqui a pouco.